Ezequiel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2. Ezequiel, capítulo 1, nós vamos começar a leitura no versículo 26 do capítulo 1 e a leitura será terminada no versículo 7 do capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor, a igreja vai ficar de pé, sem preguiça, né, de pé, ânimo, encorajamento, né, alguns não dormiram, né, aí depois do almoço, então acorde, fique esperto, Deus vai falar com você na exposição das Escrituras. Eu vou ler a partir do versículo 26, e depois todos vocês vão ler comigo a partir dos versículos 6 e 7, no final da leitura, no capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Vocês comigo. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são rebeldes. Oremos ao nosso Deus. Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Pai, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas vivas de Cristo neste mundo. O Senhor nos chamou para sermos arautos do Senhor, como ouvimos na mensagem desta manhã, em que nos disseste que, para que nos relacionemos com Cristo, nós temos que nos aproximar dEle, sermos gratos a Ti e nos dispormos a pregar o Teu Evangelho. Agora, Deus, fala ao nosso coração. O Senhor Jesus é pastor, mas Tu és, ó Pai, o supremo pastor, e enviaste o pastor das ovelhas para morrer por nós. E o Espírito Santo nos pastoreia por meio das Escrituras. E o Senhor constitui pastores para nos abençoar. Então, Deus, dá que nossos pastores sejam pastores fiéis, que amem ao Senhor sobre todas as coisas. Que amem e tenham um compromisso sincero com a Tua palavra. Que amem ao rebanho, ó Deus, ó Pai, para pastoreá-lo e cuidar dele, mas também confrontá-lo em seus pecados quando ele estiver errado. Ó Deus, fala poderosamente conosco na Tua palavra nesta noite. Nós clamamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no dia 17 de dezembro, no ano de 1865, foi ordenado o primeiro pastor protestante brasileiro, o reverendo José Manuel da Conceição, nascido nessa cidade de São Paulo, que foi um grande orador, um grande pregador da diocese da Igreja Romana no estado de São Paulo. Mas por ler em várias línguas e já ter tido contato com as obras de Lutero em alemão, ainda quando o sacerdote católico romano era chamado de o padre protestante. E por isso passava cada ano em uma paróquia, o bispo não deixava ficar em muitas paróquias, mas onde ele passava, a sua paixão pelo Evangelho confrontava muitos. Quando os missionários presbiterianos chegaram ao Brasil, José Manuel da Conceição se tornou vigário de vara. Já estava desanimado, isolado num sítio em Rio Claro. Reverendo Blackford ficou sabendo dele, e lá foi, pregou o Evangelho à Conceição, e ele recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador.
quando o presbitério do Rio de Janeiro se organiza, logo então, na sua segunda reunião, José Manuel da Conceição foi ouvido e foi ordenado no dia 17 de dezembro de 1865. Por isso, para nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, este é o dia do pastor, o dia em que o primeiro pastor evangélico brasileiro foi ordenado. Eu tive a honra e a graça de Deus de ser ordenado também neste mesmo dia. Claro que foi 135 anos depois, no dia 17 de dezembro de 2000. E porque ontem foi o dia do pastor, e o Senhor nos prometeu dar pastores segundo o coração de Deus. Nesse texto no qual nós encontramos o chamado pastoral de Ezequiel, o Senhor nos mostra o retrato do pastor fiel. O retrato do pastor fiel. E eu vou tratar com vocês 5 pontos na exposição dessa noite. Primeiro deles, o retrato do pastor fiel é o retrato de um conhecedor. Segundo lugar, é o retrato de um capacitado. É o retrato de alguém consciente, em terceiro lugar. É o retrato de alguém que é corajoso. E, em último lugar, é o retrato de um comunicador. São esses 5 pontos que nós vamos tratar nesta noite. Queridos irmãos e irmãs, é importante saber que Ezequiel foi levado para o cativeiro na Babilônia no ano 597 a.C., a mesma época de Daniel, quando a elite do reino de Judá foi levada na sua primeira deportação à Babilônia por Nabucodonosor. Ezequiel era filho de sacerdote. Com 30 anos começaria a exercer o seu sacerdócio no templo e é levado para o cativeiro. E quando ele pensa então que não terá ministério como sacerdote, que era a sua descendência e o chamado da sua família, Deus o chama no 30º ano da sua vida a se tornar profeta. Ezequiel vai enfrentar momentos muito difíceis porque ele está no exílio. Deus, num certo momento, diz a ele que tiraria a delícia dos seus olhos, a sua esposa, e ele nem sequer poderia chorar, para simbolizar que Deus estava disciplinando a sua noiva de Israel e não estava chorando por causa da maldade dos seus pecados. Ezequiel muitas vezes teve que representar a sua profecia, teve que ficar deitado no chão durante muito tempo, quebrar buracos na parede e passar, porque os profetas encarnavam a sua profecia. Ezequiel era um grande pregador. No capítulo 33, as pessoas diziam: vamos ouvir o grande pregador, porque ele é como quem tange harpa. Mas o Senhor dizia que ainda que ele fosse grande pregador, e todos gostassem de escutá-lo, o povo não colocava a sua palavra em prática. O seu ministério foi tremendamente desafiador. E o nome dele, Ezequiel, significa Deus fortalece. Ao olharmos para este texto, para o chamado deste pastor que foi fiel a Deus em todo o seu ministério, o Senhor nos apresenta o retrato do pastor fiel. E a nossa oração é que Deus faça dos pastores da Unida pastores fiéis, e que Deus levante para todas as igrejas presbiterianas do Brasil, e não só as igrejas presbiterianas, mas todas as igrejas comprometidas com a palavra de Deus, pastores verdadeiramente fiéis. Ao olharmos para o texto, em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que o retrato de um pastor fiel é o retrato de um conhecedor. Nós lemos dos versículos 26 a 28 que para exercer um ministério tão difícil, Ezequiel precisava ter uma visão da glória do Senhor. Ele teve visão de seres angelicais no início do seu livro, e por cima daqueles seres angelicais, num firmamento, estava um trono de safira. A safira, amados irmãos, é uma pedra preciosa azul. No Chile, é a pedra lápis lazuli, extremamente parecida, então é maravilhosa. Então ali estava um trono glorioso. E naquele trono de safira estava alguém cujos lombos, diz o texto bíblico, eram como chama ardente dos lombos para cima, e cuja imagem também ardia dos seus lombos daí para baixo, com fogo e um resplendor ao redor dela. E ao redor daquele trono, então, havia o arco, o mesmo arco-íris, que simboliza a aliança de Deus com Noé, que significava que Deus não vai mais destruir o mundo através de dilúvio, o arco da aliança. Ezequiel precisa conhecer o seu Deus. Ele vê o seu Deus sentado sobre o trono. É o Deus soberano que domina sobre tudo. Mas essa pessoa que ele vê, que toma forma, é a segunda pessoa da Trindade. O Antigo Testamento chama isso de uma cristofania. É Jesus antes de ser Jesus. E aqui, então, aquela figura, a segunda pessoa da Trindade, na sua imagem humana, é como um metal brilhante.
e ela arde em chamas dos seus lombos para cima, da cintura para cima e da cintura para baixo, e o versículo de número 27 diz que é como um fogo o resplendor ao redor dela. Fogo na Bíblia, amados irmãos, é sinal de juízo para os inimigos de Deus, mas fogo na Bíblia é sinal de poder para o povo de Deus. Então o seu Deus é um Deus poderoso. O Deus de Ezequiel é o Deus do trono, o Deus do Ezequiel é o Deus do fogo. É o Deus que tem todo o poder para consumir os seus inimigos, mas para aquecer e reavivar o coração do seu povo. E quando então ele vê ao redor do trono aquela visão do arco, simboliza que Deus é o Deus do pacto, Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus fiel, Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Para que qualquer um de nós exerça seus dons na igreja de Cristo Jesus, é extremamente necessário que nós conheçamos o nosso Deus. Para que qualquer um de nós seja uma bênção no chamado que o Senhor Jesus lhe confiou, é extremamente importante que você conheça a Deus. E esse texto revela que Deus é soberano, Ele está sentado no trono, ninguém tira Ele de lá. O Senhor é Deus de fogo, é Deus de poder. O Senhor é o Deus do arco, o Deus da aliança, o Deus que tem um pacto com o seu povo. E ao conhecer a Deus, imediatamente Ezequiel conhece a si mesmo. A palavra de Deus nos diz, na segunda metade do versículo 28, que, vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua limitação, reconhece o seu pecado. Quando ele tem a visão da glória do Senhor, ele não consegue ficar de pé. Diante da glória do nosso Deus, nenhum homem fica de pé. Ele viu a glória do Senhor e caiu com o rosto em terra, e só começou a ouvir a voz do Deus que falava com ele. Todo aquele que vai servir ao Senhor precisa conhecer que Deus é soberano, onipotente, Deus fiel que cumpre as suas palavras, mas precisa reconhecer o seu pecado, a sua miséria, a sua falibilidade, as suas próprias limitações. Ah, queridos amigos e irmãos, João Calvino diz isso muito bem no primeiro livro das Institutas, que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, vendo a imagem de Deus em nós, se temos a luz do Evangelho na nossa vida, mais nós conheceremos o nosso Deus. Um texto que exemplifica claramente isso daqui é o texto do chamado do profeta Isaías, você lembra? Ele diz, do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao ouvir essa voz, o texto diz que as bases do limiar do templo, onde Isaías estava orando, se moveram à voz do que clamava, e o templo se encheu da nuvem de fumaça da glória de Deus. Então Isaías, ao ver a glória de Deus, diz, ai de mim, estou perdido, estou morto, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquele que vai ser um pastor fiel, é aquele que conhece o seu Deus e conhece a si mesmo. O ministério, queridos irmãos e irmãs, não é sombra e água fresca. O ministério não é viver deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, ainda que nosso hino seja maravilhoso. O ministério é guerra, e para que nós sejamos bênção no ministério, nós precisamos saber que o nosso Deus está no trono, que o nosso Deus é o Deus do fogo, que nos aquece com o fogo do seu Espírito, que nos abençoa com o poder do mesmo. O nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus fiel, é o Deus que não vai nos abandonar, é o Deus que vai cumprir as suas palavras até o final. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e, portanto, nos humilharmos diante da presença do Senhor e vivermos em total dependência dEle, porque nós não realizamos a obra de Deus fundamentados em nós mesmos, mas na dependência da graça do Senhor. Orem pelos seus pastores, para que nós sejamos pastores fiéis. A maior bênção que qualquer ser humano pode ter é conhecer a Deus. É conhecer a Deus.
para que os seus pastores levem você a ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Eles precisam ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ore pelos seus pastores para que eles contemplem a glória de Deus na face de Cristo. E cheios do Espírito Santo, eles sejam um instrumento para trazer a palavra de Deus e a graça do Evangelho para o seu coração. O retrato de pastor fiel nos revela que o pastor fiel é um conhecedor. Senhor, resplandece a tua glória diante de nós e deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olharmos para o texto da palavra, em segundo lugar, ao nos apresentar o retrato de um pastor fiel, além de nos mostrar que um pastor fiel é um conhecedor, o texto nos diz que o pastor fiel é um capacitado. O pastor fiel é um capacitado. Nós vamos ler capítulo 2, versículos 1 e 2. Fique bem atento. Deus está falando com você. Eu vou ler o versículo 1, você lê o 2. Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Como é que Ezequiel pode se pôr de pé diante da glória de Deus? Nenhum homem pode ficar de pé diante da glória de Deus. E o Senhor dá a ele uma ordem que, filho do homem, falando da sua humanidade, põe-te em pé e falarei contigo. Por si mesmo, ele não teria capacidade de ficar de pé na presença de Deus. É necessário que o Espírito Santo de Deus entre nele. O texto diz, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. O texto está dizendo que nós só podemos realizar o ministério de pé, diante da face gloriosa do Senhor, quando o Espírito de Deus entra em nós, e nos capacita a ouvir a palavra do Senhor, e nos enche do poder do Senhor, e nos enche da presença do Senhor, e nos dá a graça do Senhor, para cumprirmos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O texto está dizendo, irmãos, que Ezequiel tem que ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós que cremos em Cristo fomos selados pelo Espírito no dia da nossa redenção. Todos nós que cremos em Cristo temos pelo menos um dom espiritual, dado pelo Espírito Santo. Com este dom nós servimos ao Senhor. E os pastores que fazem a obra não podem fazê-la no poder da sua própria carne. Não podem fazê-la no poder do seu próprio braço, mas somente no poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, para toda a igreja, o Senhor disse que nós precisamos do Espírito Santo. Aos apóstolos que tinham a missão de pregar o Evangelho no mundo inteiro, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmão, eu não posso pregar para você sem o Espírito Santo. Muitas vezes nós, reformados, temos medo de falar sobre o Espírito Santo. E aí você corre o risco de incorrer numa heresia como os testemunhos de Jeová, que dizem que o Espírito Santo é uma energia. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Querido irmão, você não seria crente sem o Espírito Santo. Foi Ele que regenerou você e ressuscitou você na alma, te fez nascer de novo. Enquanto você ouviu o Evangelho, Ele fez isso, e você ressuscitou, abriu os olhos, e Ele te deu a fé como dom, e você creu em Jesus, e se entregou totalmente a Ele. É só por causa do Espírito Santo. Eu gostaria de dizer para você que você não teria Bíblia se não fosse o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que preservou os autores bíblicos de erro. Apesar da idiosincrasia, de níveis culturais distintos e estarem em cidades distintas, a palavra de Deus é preservada por causa da ação do Espírito Santo, de maneira que você tem na sua mão a confiável, infalível, inspirada, inerrante palavra de Deus, por causa da ação do Espírito Santo. Querido amigo e irmão, é o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você que é crente peca e fica triste, sabe por que é? É o Espírito Santo que está entristecendo o seu coração e dando a você a tristeza segundo Deus. Mas, querido amigo e irmão, para pregar, eu preciso do Espírito Santo. Todo pastor precisa depender do poder do Espírito Santo. Porque sem a unção de Deus, querido amigo e irmão, a mensagem não pode quebrar o coração de pedra.
É somente no poder do Espírito Santo que nós podemos ser usados para ser um instrumento de reavivamento, de transformação de vidas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu vou dizer a você, se você me perguntar, pastor, o que você está pedindo para Deus? Desde que Deus te chamou. Querido irmão, desde que Deus me chamou, eu estou pedindo unção a Deus. Unção, né? Perguntaram para o reverendo Antônio Elias o que era unção. E ele falou, simples, meu filho, uns são e outros não. Unção é a capacitação e o enchimento do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu me lembro quando eu era um adolescente, ali na capital federal, estudava no colégio Setor Oeste, tive que fazer um vestibulinho para entrar lá, com um jovem que era meu melhor amigo, fazia o primeiro ano de administração na UNB, na primeira metade da década de 90, nós, na sexta-feira, íamos numa igreja batista grande de Brasília, que tinha uma reunião chamada Corpo Vivo de Cristo. E naquela reunião, cada um anotava no papelzinho, porque tinha mais de 3.000 pessoas ali, não dava para você falar, meu pedido de oração é esse. Então, você anotava no papelzinho, botava no saco, o pastor orava no final. E eu me lembro que o meu amigo sempre pedia, o pai dele era um grande empresário na minha cidade, ele falava, Deus me dá a capacidade de administrar. E eu sempre colocava, sabe o quê? Unção. Unção. Já fazem mais de 29 anos, e eu continuo pedindo, Deus, me enche com teu Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon, quando subia no seu púlpito para pregar, tinha 15 degraus nos quais pisava, e ele em cada um dizia, eu creio no Espírito Santo, 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 eu creio no Espírito Santo. Meu irmão, minha oração é que o Senhor abra os céus, que o Espírito Santo encha a sua vida, que Ele quebrante o seu coração, que Ele te dê convicção de pecado, que Ele traga você de volta ao primeiro amor, que Ele encha você do poder, do ânimo, do encorajamento, da intrepidez do Evangelho, para que você se levante e faça toda a diferença neste mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Que o Espírito encha a sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus nos dê um reavivamento espiritual, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu quero ser um pastor cheio do Espírito Santo. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Amém? Diga para o seu irmão que Deus te encha do Espírito Santo. Fala para ele que Deus te encha do Espírito Santo. Não é que Deus te encha da graça de Jesus. Maravilha. O texto continua a falar conosco nessa noite. E ele nos apresenta o retrato de um pastor fiel. Ele nos diz que esse pastor fiel é conhecedor e é capacitado. Mas, em terceiro lugar, o texto nos diz que um pastor fiel é alguém consciente. Em terceiro lugar, o retrato de um pastor fiel nos apresenta alguém consciente. E nós vamos ler agora, irmãos, a partir do versículo de número 3. Versículo de número 3 ao 5. Eu vou ler o 3, você o 4, nós todos os 5 juntos. Assim diz o texto. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Vocês? Todos. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Que desafio, irmão, é você fazer o ministério num contexto de tremenda adversidade. Deus deixa Ezequiel consciente do que ele vai enfrentar. O Senhor não engana Ezequiel em nenhum momento. O Senhor diz para ele, filho do homem, eu vou te enviar aos filhos de Israel. As nações rebeldes, o reino do norte, que já está quase todo eliminado por causa da intervenção da Síria, e o reino do sul, o reino de Judá. Os dois reinos formam o povo de Israel. O Senhor disse que envia Ezequiel não para pregar a outra nação, ele prega para a igreja constituída do Antigo Testamento. E Deus diz que essa igreja são nações rebeldes, diz o texto. E Deus fala mais, elas não só são rebeldes, elas se insurgiram contra mim.
A igreja se levantou contra Deus, e ele diz mais, eles e seus pais prevaricaram contra mim, eles quebraram a lei deliberadamente e deixaram de adorar ao Senhor deliberadamente. Mas diz mais o texto, até aquele dia eles faziam isso. O texto diz, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Ezequiel ia pregar e eles iam ficar com a cara feia, irmão. Eles iam ficar, como é que esse pastor fala essa mensagem para nós? Se eu pudesse, eu esganava esse pastor. Oh! E diz o texto que eles teriam o coração duro. Ezequiel ia pregar, e eles com o coração duro, não iam ouvir a mensagem do Senhor, iam resistir. Mas diz o texto, queridos irmãos, que Deus mandou ele mesmo assim para dizer a eles, assim diz o Senhor. E Deus fala, eu não estou nem aí se eles vão escutar ou não vão escutar. Você tem que pregar a minha palavra, Ezequiel. Essa é a sua missão. E ele diz, e eu não estou nem aí, porque eles podem escutar ou não escutar, porque são casa rebelde. Segunda vez que Deus os chama de rebelde, aqui no mesmo texto. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Irmão, quem entra no ministério achando que é sombra e água fresca, se frustra. No ministério pastoral, nós vivemos os melhores momentos das pessoas. Nós vivemos o dia em que o bebê chega, o dia do batismo, o dia que ele nasce no hospital. Nós estamos com as pessoas no dia do casamento. Nós estamos no dia do batismo dos filhos. Nós estamos no culto de gratidão pela conquista de um novo emprego. Nós estamos no momento em que alguém é ordenado e consagrado ao diaconato, ao presbiterato e até ao sagrado ministério. Mas nós vivemos os piores dias das pessoas. No dia em que o marido bate na mulher, o pastor tem que ir lá para intervir. No dia em que a mulher escurraça o marido, o pastor tem que estar ali para conversar. No dia em que o jovem se rebela, vai para as drogas, vai para o mundo, o pastor tem que estar ali para apoiar a família. No dia em que o casal aparece no gabinete pastoral, diz, pastor, nós decidimos nos separar e não existe nada que o senhor possa falar para que nós continuemos juntos. No dia em que a pessoa cai na prática do pecado e é tão enganada por Satanás que, com disfarçatez, mesmo vivendo na prática do pecado, ainda tem a coragem de dizer que não está fazendo nada errado. No dia de aplicar a disciplina, esse coração endurecido. Nós vivemos os dias mais difíceis. No dia da depressão, no dia da angústia, no dia da tentativa do suicídio. Nós estamos ali todos aqueles dias. Se nós acharmos que estamos entrando numa brincadeira, nós estamos perdidos. Alguns dias atrás, irmãos, eu não sei se vocês souberam, nessa semana, um pastor da nossa igreja presbiteriana do Brasil, que já sofria de depressão há alguns anos, de maneira muito triste, tirou a sua vida. É por isso que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Você fala, mas que homem fraco. Você não sabe a luta que aquele irmão estava vivendo. É fácil julgar do lado de fora. E além de tudo que eu falei para você, no âmbito humano, existe o peso da luta contra si mesmo e contra seus próprios pecados. E o cheiro de fogo e enxofre que muitas vezes você sente quando Satanás está ali perto, tentando acabar com a sua vida, tentando acabar com o seu ministério e tentando acabar com a sua família. Se você quer sombra e água fresca, vai fazer outra coisa. Uma vez, tinha um moço que era um açougueiro e foi pregar na escola de Spurgeon, e ele pregou muito mal, e Spurgeon virou para ele, meu filho, vai para o seu açougue e você vai ser o melhor açougueiro do mundo. Se você pode fazer qualquer outra coisa, faça qualquer outra coisa. Porque você só entra no ministério quando você tem a consciência do chamado de Deus para a sua vida. Porque somente o Senhor vai te sustentar. Ore pelos seus pastores, para que eles sejam bênção, para que eles sejam instrumentos, e para que o Senhor lhes dê vitória contra o diabo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas ao olharmos para o texto da palavra, o Senhor tem mais para nós nesta noite. O Senhor nos apresenta o retrato do pastor fiel. Eu prometi a vocês 5 pontos, nós já passamos por 3. O 4º ponto diz que o pastor fiel é corajoso.
O retrato do pastor fiel nos diz que o pastor fiel é corajoso. Vamos ler versículo de número 6, irmãos, todos comigo? Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para Ezequiel que ele não pode ter medo deles, daqueles pecadores aos quais ele tem que ministrar, e eles vão resisti-lo. O Senhor diz mais a Ezequiel: não temas as palavras deles, ainda que eles ameacem você, Ezequiel. Você não precisa ter medo. Ainda que haja sarças, sarças são árvores pequenas e às vezes espinhosas, e você toque nelas e seja ferido pelo espinho. E aqui diz: ainda que haja espinhos para contigo. Ainda que tu habites no meio dos escorpiões. Imagine se você habitasse no meio dos escorpiões. Quando nós estávamos para vir para São Paulo, nós tínhamos um apartamento no Guará 2, um lugar em que não havia mato perto. Nós morávamos num 6º andar. Não tinha por que haver escorpião. Quando nós voltamos daqui da igreja, quando eu trouxe Cleusa com os meninos a primeira vez, ela abriu o guarda-roupa do Davi e tinha um escorpião amarelo desse tamanho, assim, ó. Nós chamamos, né, o pessoal da zoonose e foi capturado o escorpião por um bombeiro que era da nossa igreja. Mas imagina, só a angústia de ver um escorpião no guarda-roupa do seu filho já foi terrível. O texto diz que o servo de Deus não tem que temer, mesmo que ele durma no meio dos escorpiões. Já pensou, desafio? Não temas as suas palavras. Você não pode ter medo de quem fala contra você. Nem te assuste com o rosto deles. Irmão, se eu tivesse medo de cara feia, eu já tinha largado o pastorado há muito tempo. Porque são casa rebelde. Ministério não é brincadeira, não, irmão. Cada pastor passa por cada luta. Eu já fui ameaçado de morte 2 vezes. Nunca contei isso para vocês. Cleusinha ficava com o coração na boca. Fui ameaçado de morte por um cara que era bandido, irmão de um diácono da igreja, estava assediando a esposa, e eu entrei no meio e mandei chamar a polícia. E ele foi no meu gabinete e me contou quantos crimes ele tinha cometido e que eu tomasse cuidado, senão ele ia dar cabo da minha vida. Outra vez, numa reunião conciliar, envolvendo com um oficial que tinha a vida toda errada, ele mandou um bandido ligar para mim. E falou que se eu procedesse com qualquer tipo de disciplina, a minha vida corria perigo. Se você tem medo, você para. Não podemos temer. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Lembra do apóstolo Paulo, preso em Jerusalém? 40 homens disseram que não vão comer nada nem beber água enquanto não matarem Paulo. Estão armando um estratagema para pegá-lo no caminho de Jerusalém para Cesareia. Seu sobrinho descobre, conta para o chefe, e o chefe então leva ele numa missão rápida para Cesareia sem que ninguém saiba. Mas na noite anterior, depois de ter apanhado muito em Jerusalém, e de ter passado um momento de grande angústia, a palavra do Senhor nos diz que quando Paulo está na sua cela, talvez acabado, e pensando que não há mais possibilidade alguma, sabe que aparece na cela dele o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E se coloca do lado dele e diz: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que o faças em Roma. Irmãos, ontem eu completei 22 anos de pastorado. E eu estava ouvindo a música cantada pela Raquel Novaes, encheu minha alma, fortaleceu-me no dia de ontem. É por isso que nós temos que ter coragem. A música diz assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Quando você sabe que o seu Senhor é bom, quando você sabe que Ele cuida de você, você vai ter coragem, mesmo no meio da mais terrível dor, da mais angustiante tempestade. Que Deus te dê coragem, meu irmão, para cumprir a missão, amém? Que Deus te dê coragem, crente. Que Deus te dê coragem, minha irmã. É como Deus disse a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coragem, levante-se, cumpra a missão. Seja fiel, glorifique o nome do Senhor. Pastor, já vimos que o retrato de um pastor fiel mostra que ele é um conhecedor, que ele é capacitado, que ele é consciente, que ele é corajoso. Mas, em último lugar, o que define o retrato de um pastor fiel? Em último lugar, o texto diz a mim e a você que o pastor fiel é um comunicador. Diz o texto: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Irmãos, a missão do pastor é pregar o evangelho a toda criatura e pregar a palavra com fidelidade ao povo de Deus. Há dias nos quais você prega mensagens de consolo e as pessoas batem nas suas costas e dizem: pastor, que mensagem maravilhosa, eu fiquei emocionado, alguns choram. Mas no dia em que você prega, querido amigo e irmão, uma mensagem contra o pecado, ai meu Deus, que momento desafiador aquele dia. Me lembro no primeiro ano aqui em nossa igreja, quando numa série de mensagens eu expus Romanos capítulo 1. E naquele sermão de Romanos capítulo 1, quando eu terminei de pregar, os velhos da igreja me abraçaram na porta e falaram assim: pastor, faz 25 anos que a nossa igreja precisava ouvir a mensagem desse texto. Mas muitos jovens diziam: que duro esse sermão, para que pregar contra o homossexualismo? Que absurdo isso. Se o pregador é um politiqueiro, ele vai fazer as coisas só para agradar você. Mas se ele for fiel, ele vai abrir a Bíblia, vai olhar nos seus olhos e vai falar a verdade da palavra de Deus para você. O Senhor disse: dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não importa se não vão escutar, irmãos. O nosso tribunal, irmãos, é de um só. Nós temos que agradar um só. Isso é extremamente importante. É por isso que o Senhor Jesus diz que quando a gente orar, a gente tem que orar em secreto no nosso quarto. Porque o nosso Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar em público. É por isso que o Senhor Jesus diz que quando nós jejuarmos, nós não temos que contar para ninguém. Porque se nós contarmos para as pessoas: olha como eu estou jejuando, eu sou espiritual, e as pessoas derem tapinha nas nossas costas e dizer: parabéns, você é espiritual demais, o fariseu que faz isso já recebeu a recompensa. A nossa recompensa está no céu. E é por isso que nós vamos pregar com fidelidade a palavra de Deus, quer queiram ouvir, quer não queiram. Porque eles saberão, como disse Ezequiel, que houve no meio deles um profeta. Paulo, quando saiu de Éfeso, disse aos presbíteros: eu estou limpo do sangue de vocês. A minha sincera oração é que no dia em que eu não seja mais pastor da Igreja Unida, eu possa chegar aqui, abrir a Bíblia, olhar para vocês e dizer: eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu preguei para vocês todo o conselho de Deus. Que Deus nos dê a bênção de comunicar o Evangelho. Paulo diz: prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Nos últimos dias vão procurar ouvir homens conforme o comichão dos seus ouvidos. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus, pois só ela pode ressuscitar mortos, reavivar a igreja, transformar os corações e abençoar as vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero pedir que você ore pelos seus pastores. Ore para que Deus nos abençoe. Nós temos uma equipe pastoral, Deus me deu a bênção de ter uma equipe pastoral preciosa. Esses dias eu orava lá em casa, agradecendo pela vida do mestre Camargo. Mestre Camargo é o amor em pessoa. Se você brigar com o mestre Camargo, você é a pior pessoa da terra. Doce, né?
Reverendo Silas, eu falei, meu Deus, quem tem o privilégio de ter um pastor como o reverendo Silas, que além de pregar e ensinar, quando senta naquele piano ali, Deus abre os céus e invade o lugar, que bênção maravilhosa, agradecer a Deus pela vida desse servo precioso. Pastor Alexandre, já meu amigo há muitos anos, antenado, pastor jovem, Supipa, capelão do colégio, bênção pura, amigo precioso. Que bênção, irmãos, Deus tem dado uma equipe pastoral, o João, nosso licenciado, nosso missionário da rua. Deus está usando o João para tirar muita gente da rua, irmãos. Mais de 300 pessoas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Olha como Deus tem cuidado de nós. Todos, irmãos, amigos muito preciosos, orem por nós. Orem pelos seus pastores. Eles precisam da sua oração. Eles precisam do seu sustento. Ore para que Deus nos dê a bênção de conhecê-lo cada vez mais, para que Ele nos capacite com o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos consciência dos desafios que temos diante dEle, para que Ele nos encha de coragem, para que Ele nos faça comunicadores fiéis da sua palavra. Pastor, e no dia em que os senhores se deprimirem e se entristecerem, porque os senhores são humanos, você não tem que olhar, em última instância, para os pastores falhos e humanos. Mas você tem que olhar, em última instância, para o pastor que disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Só Jesus pode dizer, eu sou o bom pastor. Porque quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, revelando o nome dele. Eu sou o que sou. Às vezes eu vejo pastores colocando cartazes sobre si mesmos e colocando lá, eu sou o bom pastor. Está errado. Só Jesus pode dizer, eu sou o bom pastor. Só Ele é o grande eu sou. Só Ele é bom em essência. E só Ele deu a vida na cruz do Calvário para salvar as ovelhas. Então nós temos pastores humanos, porque o grande eu sou, que é o nosso pastor, que é bom e amável, deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Olhe para o Supremo Pastor. Ele deu a vida na cruz por você. Ele te perdoa de todos os seus pecados. Ele te fortalece, Ele abençoa a sua vida. Ele te reconcilia com o Pai. Ele te enche de amor. E Ele capacita você a ser uma bênção na vida dos pastores humanos, falhos, dependentes dEle, que Ele colocou para abençoar você e conduzir você na sua palavra. Crê em Jesus Cristo e você será salvo. Que esta igreja seja pastoreada por nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.